De forma surpreendente, o Corinthians anunciou Sylvinho como seu novo técnico. Quer conhecer muito mais sobre o treinador do Corinthians? Vem comigo. É isso mesmo, é isso aí. Como eu disse, Sylvinho, o novo técnico do Corinthians, um cara jovem, com 47 anos, já teve passagem no clube, tanto como jogador, mas também como atuante, membro atuante da comissão técnica, já trabalhou com o Tite, também na seleção brasileira, conhece o Fernando Lázaro, que é o analista de desempenho do Cifute e que está comandando a equipe agora na ausência de um treinador. Então, por conta disso, também o Corinthians pega essas raízes e decide apostar, né, no treinador, como eu falei, muito jovem. Então, peço para que você dê uma moral aqui no meu trabalho, então inscreva-se no canal, né, deixe o seu joinha e comente também se você achou uma boa escolha, o que você está esperando, porque pelo que eu tenho visto, não só a torcida, mas como toda a reação da mídia no geral, não é das melhores, né? Existe uma desconfiança muito grande no Sylvinho, então eu vou citar primeiro o porquê desse tipo de desconfiança ocorrer. Bom, como eu falei, ele é um técnico jovem, esse não é um impeditivo, mas ele não tem trabalhos contundentes na carreira, ele só teve um trabalho na carreira que foi no Lyon em 2019. Ele assume a equipe no início da temporada, ou seja, lá no começo de agosto, final de julho, fazendo pré-temporada. Então ele tem 2 jogos de Champions League e 9 de Ligue 1, que é a liga francesa, né? E o Lyon realmente não foi muito bem mesmo. Para se ter noção, quando ele deixa a equipe, né, no início de outubro, ele deixa a equipe em 15º lugar, sendo que havia sido a pior campanha da equipe em 24 anos, né? O pior início, né, melhor dizendo. Então o Lyon não foi realmente um grande e longínquo trabalho do Sylvinho, né? Apenas 11 jogos com 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Você consegue ver na tela a questão do aproveitamento, consegue ver número de gols marcados, gols sofridos, chutes para marcar e chutes para sofrer um gol, né? E o Sylvinho é um cara que, olhando por esse número, você pode achar que não foi de todo mal, mas eu vou contextualizar tudo, porque é sempre importante a gente entender sempre esse contexto, porque futebol é contexto, querendo ou não, tá bom? Um cara que a gente consegue ver algumas entrevistas, a gente não vê tanto material assim tão difundido, porque ele tem uma curta e rápida carreira, pelo menos por enquanto, né, como treinador. Apenas esse trabalho também em comissão técnica, como eu falei, da seleção brasileira, mas de um clube foi logo o Lyon, e uma grande responsabilidade, porque o Lyon é um dos grandes campeões nacionais da França, é um time que costumeiramente joga a Liga Europa ou às vezes uma Champions League, já chegou até em semifinal de Champions League, inclusive na temporada que o Sylvinho deixa. Depois o Rudi Garcia assume a equipe e consegue levar o time francês até as semifinais, até eliminando o Manchester City naquela Super Champions League, que só teve um jogo só, né, para quem não lembra, na época da pandemia. E o Sylvinho já pegou uma bucha grande, né? Porque muitas vezes um cara que começa como treinador, e principalmente um ex-jogador, que é o caso, por exemplo, do Zidane e tal, começa treinando a equipe de base, né, do Real Madrid, depois vai galgando posições e vai chegando, por exemplo, no profissional. É o fato que a gente costuma ver mais aqui, né? É mais comum esse tipo de coisa acontecer. Mas o Sylvinho, logo de cara, já começou na equipe principal. Logo quando o Juninho Pernambucano já estava assumindo como dirigente lá no time francês, mas ele não conseguiu dar uma cara, dar um padrão para a equipe lá do Lyon. Só que a gente vai falar agora, né, debruçar um pouquinho mais nas questões táticas, entender um pouco mais do que o Sylvinho fala e acredita de futebol, tá? Ele sempre falou do esquema 4-3-3, da posse de bola, da marcação alta no campo de ataque e da questão de incomodar o adversário e ser intenso. Ele sempre preza por essas macro ideias, podemos dizer assim, né? E esquema tático, como eu dito, no 4-3-3, ele realmente utilizou muito mais a equipe assim, né? Em 7 das 11 oportunidades lá no Lyon, ele usou esse time. Ele usou o 4-2-3-1 também em um jogo que teve alguma série de desfalques, então por conta disso ele mudou. E nos últimos jogos ele usou um 3-5-2, uma formação que pode ser ofensiva, mas no caso do Lyon, pelos jogos que eu observei, muito mais conservador e até gerando críticas, né? Inclusive, um dos jogos que eu vou abordar aqui foi o do PSG, que ele usou esse jogo ali para usar o 3-5-2 ou 5-3-2, dependendo do momento que a plataforma mudava em campo. Mas ali a corda já estava no pescoço mesmo do Sylvinho e ele já estava tentando fazer uma coisa um pouco mais cautelosa. Inclusive nesse jogo em questão,
O Lyon foi muito mal ofensivamente, não teve nada para tirar de bom nesse jogo aí, o PSG dominou completamente, podia ter vencido por mais, né? Mas vamos lá, né? A gente vai falar de alguns conceitos importantes para o Silvinho. O primeiro deles é a saída em 3. O que é isso, né? É o zagueiro fazendo essa linha de 3, um da direita, um no centro, um da esquerda, inclusive, né? Vocês sabem, o Crespo faz esse tipo de saída, com os zagueiros mesmo, inclusive vai ter vídeo do Crespo aqui no meu canal essa semana. Mas então voltando, né, em alguns momentos quando eu não usava esses 3 zagueiros, porque eu falei que foram só 3 oportunidades, ele sempre colocava um volante fazendo essa qualificação na saída de bola junto dos zagueiros. Isso era uma coisa comum já com o Thiago Nunes, então não é nenhuma novidade em relação à saída de 3. O Corinthians já conhece esse conceito. A amplitude, né, que é quando você alarga o campo com seus alas, principalmente, ou às vezes com os pontas também, é sempre presente nos times do Silvinho, né? Ele não abdica disso, ele vai ter sempre um ala ou um lateral oposto, né, cruzando o campo, né, seja na esquerda ou na direita. E ele gosta de colocar os seus pontas por dentro. A mesma coisa, por exemplo, do Thiago Nunes, que vocês lembram, colocava os pontos por dentro e nem necessariamente teve êxito por conta disso. Lógico que podem acontecer algumas alterações em relação a essa estrutura tática no Corinthians, mas é uma coisa que ele acredita como treinador. Ele gosta de uma saída apoiada, esse jogo curto, procurando essas linhas de passe. E mesmo que ele vá ter menos posse do que o adversário, que eu vou falar um pouco mais sobre isso também, ele não abdica desse tipo de coisa. Então ele sempre vai tentar sair jogando curto, ele vai tentar sempre lançar menos bolas do que o adversário, vai sempre buscar esse tipo de saída curta, até também porque lá no Lyon ele não tinha necessariamente jogadores interessantes para o jogo direto, era muito melhor de sair jogando pela qualificação técnica de alguns atletas que tinham ali naquele elenco, tá? E aí tem uma outra questão, ele adota um sistema rígido, ele é adepto do jogo de posição, bebeu da fonte do Guardiola, cita muito o Guardiola em vários momentos, mas ele ainda não conseguiu tornar esse jogo de posição atraente e, como que eu posso dizer, útil, né, o suficiente e tendo êxito como ele e a torcida, por exemplo, esperam. Então é um sistema que você não vê tantos jogadores se aglomerando no setor da bola, eles respeitam mais a posição e o espaço que eles têm que estar coordenados para realizar ações e buscar interações racionais dentro do campo, mas ainda assim não necessariamente engessa os jogadores, como muito se fala na imprensa, mas os jogadores vão estar sempre no lado esquerdo quando eles forem incumbidos disso, tá? Então, por conta desse fato, você não vai imaginar muito um jogador que você vai sair da esquerda e vai vir para a direita, a não ser que o Silvinho tenha mudado tudo que ele pensou de futebol nesse tempo que ele ficou parado. Lembrando que desde outubro de 2019 ele não comanda nenhum time. Bom, eu quero falar alguns pontos negativos primeiro do Silvinho, tá? Então, eu queria destacar, até fiz alguns rabiscos e vou usar depois a prancheta tática para mostrar alguns posicionamentos. A primeira coisa que eu queria falar é da questão do balanço defensivo. O que é isso? O balanço defensivo é quando você precisa balançar suas linhas, compacta seu time de acordo com o lado que a bola balança. Então, se a bola está na esquerda, seu time tem que estar compacto numa linha ali para que todos os jogadores defendam e ataquem a bola num raio de poucos metros. E aí você impeça o time de conseguir construir uma linha de passe por aquele lado. Então, muitas vezes você tem que fazer rápido o balanço. E muitas vezes o time do Silvinho foi o oposto de intenso, que ele sempre bate nessa tecla, e muitas vezes o time estava ali trotando, alguns jogadores estavam ali mal posicionados ou longe da recomposição defensiva, como a gente consegue ver nesse lance, esse primeiro lance aqui, que o PSG está construindo de maneira curta, pausada, fazendo um ataque posicional ali, né, os jogadores vão tentando buscar a linha de passe, movimentando, ninguém impressiona tão forte o portador ali, e aí quando a bola entra no Gueye, ele tá de costas, mas não tem nenhuma marcação em cima dele, e aí a linha, mesmo estando formada defensivamente, tem um buraco do lado direito, e aí o PSG não necessariamente consegue fazer uma grande jogada, mas isso é um retrato que ilustra um pouco desse problema que eu falei em relação ao balanço defensivo do Lyon. Outro ponto que eu queria destacar é a questão da saída de bola muitas vezes improdutiva. Olha só nesse lance como que os zagueiros ficam trocando passes, mas os volantes estão completamente encaixotados ou simplesmente não aparecem na imagem. Então o zagueiro tem que conduzir, e aí quando ele conduz, os jogadores do PSG já colocam ali um pouco de pressão. E aí, lógico, né, a verdade é que o Lyon consegue sair um pouco, mas a jogada tem uma tomada de decisão errada e por conta disso
o Lyon não consegue sair jogando de maneira eficiente. Nesse lance aqui, que foi o gol do PSG, marcado pelo Neymar, inclusive um belo gol, o Di Maria está completamente livre, né? E esse tipo de coisa acontece nos times do Silvinho. O jogador que está no funil, que é essa região da entrada da área, fica muito livre, né? E ele tá livre o tempo todo. E ele consegue dar o passe, óbvio que tem a genialidade do Neymar para fazer um belo lance, mas ainda assim ele precisa solucionar no Corinthians. Então, algumas coisas que eu poderia falar aqui da parte negativa, porque a gente tem que ser franco com você aqui que tá prestigiando o vídeo, tá dando uma moral pro meu trabalho, e explicar um pouco mais, vai ter coisa legal para falar também, mas primeiro a gente tá falando das coisas ruins. Existe às vezes uma falta de controle de profundidade entre os zagueiros. O que é isso? Às vezes o zagueiro não consegue se posicionar corretamente ou fazer a orientação corporal suficiente para conseguir combater quando a bola vem por cima dele, numa situação de bola descoberta, ou de repente quando a bola é enfiada nas costas. Teve até um lance aqui que eu acabei nem separando, que o Anderson, que é um zagueiro lá do Lyon, leva uma bola nas costas que o Neymar rompe no espaço e ele fica ali de uma maneira que o corpo dele não está pronto para reagir e os joelhos não estão flexionados de forma correta para conseguir chegar na bola e marcar o Neymar, no caso. E aí o Neymar consegue fazer uma boa jogada ali pro PSG. Muitas vezes existem inversões pegando o lado oposto desprevenido, privilegiando o corredor que o time não deixa com os jogadores, e aí depois eles fazem aquela inversão. Então, muitas vezes, como a gente viu no vídeo do balanço defensivo, o time atrai o Lyon para um bloco, por exemplo, da esquerda, e depois inverte a bola de forma rápida, seja por um passe curto, um passe rasante ou até mesmo um lançamento. Muitas vezes acontece isso, compacta demais o setor, mas deixa demais desprotegido o lado oposto. Então, essa questão da inversão muitas vezes pega o Silvinho, os seus times de calça curta, né? Como eu falei, a posse estéreo, algumas vezes sem progressão, a gente também vai ter que identificar esse lado. E aí uma coisa que foi mais, pelo menos na minha visão, de interpretação dos jogadores ali do Lyon. O Juninho Pernambucano fez até um comentário falando que o Toussaint, que é um volante ali mais físico do Lyon, não tinha qualidade suficiente para começar a baixar entre os zagueiros, né, e começar a saída de bola ali pro Lyon, e eles precisavam de um jogador um pouco mais físico, que aguentasse tranco, que pudesse conduzir a bola, que pudesse aguentar de fato ali se tivesse uma chegada do adversário. E aí, por conta disso, também é um fato que, pelo menos na minha visão, faz com que eu dificilmente imagine que, né, lógico, em alguns jogos que vá defender eu até imagino, mas em jogos que vai propor o jogo eu imagino menos, por exemplo, o Gabriel, o Ramiro, o Rony mesmo, né, ali no Corinthians, fazendo uma saída de bola. Eu acredito muito mais que o Camacho vai voltar a ter espaço como primeiro volante, porque ele precisa fazer essa distribuição na linha dos zagueiros, e a gente vai falar um pouco mais disso na questão do Corinthians também. Bom, para não falar que é só coisa ruim, né, lógico que tem coisa boa também, a saída de bola foi bem compreendida pelos jogadores do Lyon. Aí você pensa, pô, você criticou isso e agora tá falando bem? Não, não é bem assim. Todos os jogadores sabem que tem que dar o apoio, que tem que oferecer essa aproximação, que tem que sair de maneira curta. Isso estava intrínseco lá para os jogadores do Lyon. O que precisava mais era de automatização das jogadas, de mecanismos mais fluidos. De fato, os jogadores quererem um pouco mais se aproximar da bola para gerar essas associações e progredir no campo. Então, assim, o conceito teórico estava bem implementado já no Lyon, mas a prática ainda não. Então, isso é um ponto que, lógico, é positivo, mas precisa sair do papel de fato. E a questão final que eu queria trazer era da posse de bola. O Lyon teve uma média de 53% de posse de bola com o Silvinho, que não é nada de outro mundo. O Silvinho também sabe defender se ele precisa. Ele teve mais posse em 7 dos 11 jogos, teve menos posse em 3 dos 11 jogos, inclusive 2 desses jogos foram condicionados a uma expulsão, por conta disso acabou tendo menos posse, e teve um jogo que ficou uma posse empatada em 50% para cada time, né? Então, o Silvinho gosta mais de ter a posse de bola, mas, por exemplo, eu não imagino, sinceramente, que em jogos contra Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Internacional, até o próprio Grêmio do Thiago Nunes, agora que está indo muito bem, não imagino que o Corinthians vai ter mais posse de bola numa situação normal, né? Nos demais, a gente pode esperar sim um Silvinho tendo um pouco mais de controle com o Corinthians, mas de resto é um pouco utópico, pelo menos da minha visão aqui, por mais que ele entenda que o futebol com ele é isso, né? Ser ofensivo, ser intenso,
ter posse de bola no ataque, ter marcação alta, porque ele é adepto desse tipo de coisa. E a última coisa que eu queria falar, né, toquei no ponto da marcação, a marcação em zona é presente no time do Silvinho. Já tava me esquecendo de falar disso aí, né? Busca sempre controlar esses espaços, então tem pressão no portador da bola e cobertura para evitar esse ataque ao espaço. Lógico, busca criar superioridade numérica no setor para evitar que o time consiga sair da pressão e aí a bola seja retomada rapidamente. Não me agradou tanto a questão da pressão pós-perda dos times do Silvinho. Acho que ele precisa melhorar um pouco nesse sentido agora no Corinthians. Mas é isso, galera. Então, acho que a gente consegue imaginar também, só para finalizar, vou colocar aqui um campinho tático do Corinthians postado mais no 4-3-3, né? Até pelas condições que o elenco possui. Imagino que deve ser alguma coisa com o Cássio, Fagner, o Gil ou o Gemerson, se ele renovar o contrato, tá machucado agora. Acho que o João Vitor pode ser uma opção, mas eu acredito que ele vai ficar realmente como reserva do Fagner na lateral direita. Raul Gustavo pela esquerda, né? Não deve sair o menino canhoto, ele gosta bastante de ter esse cara canhoto. Lá no Lyon ele tinha o Denayer, que é um zagueiro que nem tem tanta qualidade técnica assim para ser jogando, e era destro, né? Ele jogava não ao pé natural. E aí na lateral esquerda, lógico, o Lucas Piton. E aí a gente começa a falar do meio de campo. Eu acho, sinceramente, que o Camacho e o Cantillo vão voltar a ter oportunidades juntos, né? O Camacho está machucado, mas acredito também que em alguns momentos o Xavier vai aparecer aí, porque é um cara mais físico, né? Como eu falei, o time do Lyon também tinha esses caras aí. Então acredito que vai ter uma alternância ali, Xavier, Camacho, mas imagino que pelo Silvinho ser um cara que gosta de usar a base, vai ter mais espaço para o Xavier. Então a gente pode imaginar um Xavier e Cantillo, ou um Camacho e Cantillo, ou Xavier e Camacho, essa variação. Acredito que o Gabriel, o Ramiro, o Rony, enfim, todos vão perder espaço agora com o Silvinho. E aí você deve imaginar ali um Gustavo Mosquito pela direita, com o Matheus Vital pela esquerda, Luan como meia, né? Esse cara que oferece muitos apoios no setor da bola. E também, por último ali, uma dúvida muito grande, Cauê, Jô, enfim, Rodrigo Varanda, que pode aparecer também. O Corinthians acaba tendo essa dificuldade, porque realmente não tem o centroavante. Se vai chegar a ser reforços ou não, a gente realmente não sabe. Mas é isso, galera. Vídeo muito longo, tô até cansado de tanto falar aqui, mas era importante mostrar como que eu imagino esse funcionamento. Não é fácil ficar falando de um treinador, porque existem muitas nuances para descrever o trabalho de um cara, e ainda mais o Silvinho, que não tem tanto trabalho difundido, então a gente tem que explicar tintim por tintim aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal e também, lógico, comente aí o que você achou da escolha do Corinthians e também deixa a sua sugestão aqui para eu melhorar, o que eu posso fazer. E, lógico, também se você quiser ver um vídeo específico, manda aqui para eu poder realizar. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.